Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para Política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. E hoje vamos continuar com a nossa saga da história do Brasil, continuando de onde paramos do último vídeo, falando sobre as capitanias hereditárias. Portugal está passando por alguns problemas no século XVI. Primeiramente, as suas colônias estão sendo tomadas por outras nações europeias. Em segundo lugar, a Inquisição Portuguesa está expulsando, convertendo e até matando os judeus de Portugal. Isso está fazendo com que a riqueza se concentre na mão da nobreza e isso está gerando uma corrupção danada. E em terceiro lugar, não existe mais o monopólio das especiarias que vêm das Índias. As especiarias das Índias já estão muito caras e não está mais valendo a pena para Portugal trazê-las para o seu território. Portugal precisa defender suas terras de ataques de holandeses, franceses, ingleses e Jack Sparroneses agora. E além de tudo isso, ele precisa lucrar sem depender das rotas que vêm das Índias. Some 2 mais 2. Brasil é uma colônia e tem que ser defendida. Portugal detém o conhecimento da produção açucareira. Açúcar! Lembra que nós falamos isso no vídeo anterior? No século XVI ele era muito cobiçado e quase inacessível. Portugal precisava de um espaço bem grande para cultivar esse açúcar. Então... Rumo ao Brasil! Só que assim, não é tão simples. Portugal está sem dinheiro. Então ele decide não bancar essa nova expedição para o Brasil. Ele manda 12 pessoas da baixa nobreza portuguesa para administrar as 15 capitanias hereditárias. E que, para quem não lembra, é a forma que Portugal dividiu o Brasil. E esse vai ser o sistema administrativo do Brasil a partir de agora. Uma curiosidade aqui é que alguns dos atuais estados brasileiros tiveram a origem de seu nome das capitanias hereditárias. Vamos a alguns deles aí. Bahia, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo e Maranhão. Então, Dom João III, rei de Portugal, decide iniciar essa expedição rumo ao Brasil e colocou como líder o navegador Martim Alfonso de Souza. Ele também é um dos 12 donatários que vai receber uma capitania hereditária. E podemos falar agora do começo da colonização do Brasil. É aqui que Portugal realmente começa a explorar as riquezas que o Brasil tem e enriquecer com isso. Tudo começando com as capitanias hereditárias a partir de 1534. Agora vamos entender o que acontece no Brasil no período das capitanias hereditárias. Primeiro, Portugal não banca absolutamente nada. Os 12 donatários estão por conta. Além disso, eles têm que defender o Brasil da invasão de piratas. eles têm que promover a plantação de açúcar por toda a região e trazer lucros para Portugal. Sem um tostão da coroa portuguesa. Se fodeu! Em outras palavras, Brasil começa sendo administrado pela iniciativa privada. Porém, como já comentamos, a terra não era dos donatários, sim da coroa portuguesa. Cada um dos donatários vinha junto com 2 documentos. Primeiramente, a carta de doação, que basicamente era um documento que comprovava que o donatário estava recebendo a terra vinda da própria coroa. E a carta fora, que definia basicamente os direitos e deveres do donatário e definia o que era da coroa e do donatário. Acredite, o que era do donatário era muito menor do que era da coroa. Ok, as capitanias são regiões ou lotes que dividiam o território brasileiro. Mas por que hereditários? Hereditário é a característica do que passa de pai para filho. Ou seja, as capitanias hereditárias iam passar do atual nobre, que ia administrar ela, para os seus filhos. Vamos um parente, gente. O Brasil de que estamos falando não é este Brasil aqui que você conhece atualmente. É este aqui. E só mais um parênteses aqui também. Sabe o que também mais é hereditário de um vídeo para outro? O seu like no nosso vídeo. Então deixa seu like aqui pra gente, que ele facilita bastante o nosso trabalho. E continua compartilhando com seus amigos, pedindo para eles se inscreverem no nosso canal, que fortalece bastante o nosso trabalho. Ok, mas e o cenário brasileiro nesse contexto? O que temos no Brasil colônia? Primeiro, os donatários vieram com a missão de criar o cultivo de açúcar. Ou seja, Estamos diante de uma monocultura, porque o Brasil tem a função de produzir um único produto. Isso que se chama monocultura. A segunda característica é que, infelizmente, aqui o Brasil conhece a escravidão.
Até 1530, a relação de índios e portugueses era pacífica, mas com a colonização os portugueses começaram a guerrear e escravizar os índios para trabalhar nos lotes dos donatários. Não é só isso. Como as guerras contra os índios e as fugas dos índios que já tinham sido escravizados prejudicava muitos donatários, eles começaram a trazer os primeiros escravos negros para trabalhar no Brasil, já que o tráfico negreiro estava muito lucrativo naquela época. Ou seja, o período colonial brasileiro já começou escravista. E em terceiro lugar, temos a criação dos latifúndios, que eram grandes propriedades criadas especificamente para produzir açúcar. Essas propriedades ficavam na mão de um único dono. Bom, você já sabe quem é. Vamos ao que interessa. Funcionou? É óbvio que não! Falhou miseravelmente. Primeiro, A coroa não ajudava financeiramente. Segundo, eles tinham que lutar contra piratas. E índios. E índios. os donatários não tinham recursos suficientes para fazer a colônia dar lucro. E o pouco lucro que eles tinham ia direto para Portugal. Além do fato que as capitanias nem se ajudavam. Não tinha uma boa comunicação entre as capitanias. E os donatários nem faziam muita questão de fazer com que a terra desse lucro, fosse próspera. Tem donatário que nem sequer chegou a vir para o Brasil, ou seja, foi um fracasso administrativo. Mas, para não dizer que foi 100% um fracasso, duas capitanias prosperaram. Primeiro, a capitania de Pernambuco, comandada pelo donatário comandante Barão Duarte Coelho. Ele é um nobre militar navegador muito experiente. Segundo, a capitania de São Vicente, que viria a se tornar ali a região que hoje é São Paulo, Santos, a própria cidade de São Vicente atualmente, que era comandado pelo líder da expedição dos donatários, Martim Afonso de Souza. Ok, são duas vitórias, mas elas não são nem perto o suficiente para salvar esse fracasso de sistema administrativo. Com isso, em 1548, Dom João III decretou o fim das capitanias hereditárias. Porém, um gancho para o nosso próximo capítulo. As capitanias hereditárias acabaram, porém, a colonização brasileira só começou. O que também só começou foi a Sociedade Açucareira, que vai continuar apesar do fim das capitanias hereditárias. Apesar do fracasso dessa administração, pelo menos as capitanias conseguiram permitir que o território brasileiro ficasse nas mãos de Portugal. Eles foram defendidos e as primeiras vilas nasceram nessa época. Ou seja, temos uma economia, uma colonização baseada em produzir açúcar muito bem estabelecida. Ela começa agora. Mas o que virá agora? Como o Brasil vai ficar a partir de 1548 sem as capitanias hereditárias? Como o Brasil será administrado? Qual será a nova forma de governar o Brasil? Acontece que em 1548 o governo de Portugal decretou o Governo Geral. O que seria isso? Fique atento no nosso canal para descobrir. Então é isso, galera. Fim de papo. Gente, as capitanias hereditárias acabaram, mas a nossa maratona de vídeo só está começando. Ainda tem muita história, o Brasil não para nunca. Pensa assim, a gente está em 1550 mais ou menos, já fizemos 5 vídeos. Isso ainda vai continuar muito até chegar nos dias atuais. Mas até lá, fique atento, compartilhe esse vídeo, dá like aqui embaixo porque isso ajuda demais nosso canal. Ativa o sininho, ele é importante também. E até a próxima, garotada. Tchau! Até mais!